criação da ONU e a Carta de 1948. Então, o primeiro termo que a gente vai começar a entender vai ser o crimes de guerra. Como foi realmente colocado esses crimes de guerra? Após a revelação das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o conceito de crimes de guerra. Como foi realmente a classificação desses crimes de guerra e como iniciou, né, esse conceito. É isso que a gente vai entender. Primeiro, após a rendição nazista, esses crimes cometidos pelas forças do eixo e pelas tropas aliadas começaram a ser revelados e divulgados no mundo. O choque causou por essas revelações resultado na criação de um conceito que não existia no direito internacional até aquele momento, que é os crimes de guerra. Antes disso, as atrocidades cometidas nas guerras eram vistas como efeitos colaterais, ou seja, dos conflitos por custo que não era possível evitar. A ideia que está por trás do conceito de crimes de guerra é a de que um indivíduo pode ser julgado e condenado pelas suas ações do país a que representa ou de seus soldados. As leis que classificam os crimes de guerra foram definidas na Convenção de Genebra e aí foram classificadas em 3 tipos. Vamos ver a classificação desses crimes, né, de guerra na Segunda Guerra Mundial. O primeiro, crime contra a paz, ações de planejamento, a execução de uma guerra, né, da agressão ou da violação do tratado sem razões que justifiquem. Segundo, crimes de guerra no sentido estrito, execução dos maus tratos e violência contra prisioneiros, deportação de civis, pilhagem do patrimônio e ataque à população civil. Terceiro, que foi do mais realmente rigoroso e o mais que marcou a Segunda Guerra Mundial. A gente vai entender por quê. Crimes contra a humanidade. Assassinato, extermínio, escravização de civis, perseguição por motivos religiosos, étnicos, raciais ou políticos. Os 3 tipos de crimes de guerra foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, mas o que deixou marcas mais profundas na memória, memória relacionada a esse período foi os crimes contra a humanidade, né? Praticados por ambos os lados, né, do conflito, entre os crimes nazistas, que são o eixo, né, gente? Destaque-se a perseguição aos ciganos, homossexuais, eslavos e principalmente aos judeus. Entre os crimes dos aliados, os de maior gravidade foram os bombardeios às cidades de Hiroshima e Nagasaki. Estamos aí, né? Porque ele diz que os crimes contra a humanidade foi o mais profundo que marcou, né, a Segunda Guerra Mundial. A partir daí, os crimes contra a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Então vamos destacar, né, essa parte bem aí, né, que foi a parte que os aliados, né, bombardearam essas cidades, né, que foram que chocou, né, até porque não tinha o motivo relacionado com o que a gente viu lá na Segunda Guerra, no contexto histórico, percebeu que não tinha nenhuma base inimiga nessa cidade onde foram realmente julgadas por eles e bombardeadas, levando milhares de pessoas à morte. Por isso que marcou muito, né, esse crime contra a humanidade na Segunda Guerra Mundial. O primeiro Holocausto, né? Foi durante a campanha nazista no território soviético, em 1941, que o alto comando do Reich ordenou o início do extermínio em massa do povo judeu. Também foi conhecido como Holocausto. Essa decisão foi oficializada na Conferência de Weissen no dia 20 de janeiro de 1942, realizada em uma mansão no subúrbio de Berlim. Nela, oficiais do alto escalão do Estado nazista definiram os detalhes para a operação chamada Solução Final. Você se lembra que eu falei o que significa a Solução Final lá, né, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, para as dificuldades dos judeus. A ata da conferência redigida pelo oficial nazista Adolf Eichmann
informava o número de judeus vivendo na Europa na época, que seria 11 milhões, né? E o modo como eles deveriam ser exterminados. O genocídio promovido pelos nazistas resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus. A maioria foi morta em territórios ocupados pelo Reich, na Polônia e na União Soviética, em ataques realizados pelas unidades móveis de extermínios e nos campos de extermínio de Auschwitz, em Birkenau e Sobor e Treblinka, que eram os campos desconhecidos de extermínio, né, que era da força dos eixos. O extermínio dos judeus fazia parte da ideologia nazista de purificação da raça e da ampliação, né, do espaço vital destinado ao desenvolvimento do povo alemão. Ele também se voltou contra os ciganos, negros e eslavos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Estima-se que 500.000 de ciganos e 200.000 homossexuais tenham sido mortos nas áreas ocupadas pelos alemães. Tudo isso ocorreu, né, na chamada campanha nazista, território ocupado soviético em 1941, fora os campos de concentração de extermínio que eu citei para vocês, né? E isso tudo foi chamado Holocausto. Isso que é o Holocausto, gente. Holocausto significa extermínio, ou seja, esse extermínio que levou milhares de pessoas a ser julgadas injustamente por conta da sua, né, da sua seita, da sua raça, da sua opção. Daí depois saímos para o bombardeio de Dresden, né? Esse bombardeio de Dresden, também até citei lá para vocês numa atividade, né? Na madrugada de 13 para 14 de fevereiro de 1945, consumou-se dos atos mais condenáveis da ação dos aliados na guerra. A cidade alemã, né, de Dresden, um dos mais belos centros de artes barroca da Europa, foi bombardeada por mais de 800 aviões de coalizão, né, aliada. 2.000 toneladas de explosivo foram realmente despejadas sobre a cidade, resultando mais de 50.000 mortos, a maioria deles civis. Quando o dia raiou, 311 aviões bombardeiro dos Estados Unidos voltaram e atacaram, né, o que restava da cidade, que marcou, né? O que marcou mais nisso aí, nesse relato da história sobre o bombardeio de Dresden, foi a questão que eles sabiam, no contexto histórico, né, a gente viu lá, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas e até a própria, realmente, a questão espiã dos Estados Unidos sabia que não tinha, né, não tinha posto, né, dos inimigos, que era do eixo, nessa cidade. E a partir daí, levando à morte de várias pessoas inocentes. Por isso que marcou, né, essa revelação ao mundo desses crimes de guerra e a classificação desses crimes, o que é mais pertinente, que revelou todas as atrocidades, foi os crimes contra a humanidade da Segunda Guerra Mundial, que foi o terceiro por conta desses, né, julgamentos. De um lado, o Holocausto, né, a gente viu que foi provocado pelo eixo, principalmente para os alemães, que julgavam ser a única raça que poderia comandar, né, o universo, ou seja, o mundo, e os demais deveriam ser exterminados ou servir como escravo. O bombardeio de Dresden foi também um ato impiedoso, né, dos aliados, matando, levando a milhares de pessoas à morte, civis, né, crianças, adolescentes, idosos. E depois das primeiras cargas de explosivos que ocorreu na madrugada, os Estados Unidos chegou depois, exterminando o resto que ficou. Estava em pé ainda, né? Então vimos aí como foi essa proporção, né, dessa destruição que não teve justificativa sobre o bombardeio da cidade de Dresden. Até hoje, né, eles se autoavaliam porque ocorreu esse ato, né, realmente esse ato
que levou milhares de pessoas à morte. Também tivemos o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que não lembra, né? Nesse contexto histórico, né? Passou vários momentos na televisão, né? E a cena mais drástica desse episódio foi a questão de várias crianças morrendo por conta desse bombardeio, né? Sobre as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, né? No mais que foi no Pacífico, quando a guerra já tinha terminado na Europa, que os aliados cometeram os ataques mais abomináveis contra a população civil. No dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, no horário local, os Estados Unidos lançaram sobre a cidade de Hiroshima a bomba atômica, provocando uma onda de choque que devastou a cidade. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, a decisão de usar a bomba atômica, né, teve como objetivo acelerar a rendição do Japão. Depois, a bomba atômica explodiu cerca de 600 metros acima do solo, objetivo para potencializar a destruição, mas com um choque que foi acima para baixo e não horizontalmente. Algumas construções ficaram em pé e ainda em ruínas. Cerca de 80 mil pessoas morreram instantaneamente e outras milhares morreram, né, dia após a explosão por conta da fumaça, né, e da poluição da bomba. No dia 9 de agosto foi lançada a segunda bomba, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki. Né? Dos seus 265 mil habitantes, 80 mil morreram na explosão. Ainda hoje, os habitantes das duas cidades japonesas sofreram com doenças, alterações genéticas e causadas pela radiação das bombas. O caráter aleatório dos ataques Adrendes e Hiroshima e Nagasaki foi um número expressivo de vítimas civis que permitiram incluir estes crimes de guerra. Então, num contexto histórico, gente, que a gente for analisar, antes, na primeira revisão literária, era tudo uma coisa só. Depois, por conta de algumas adaptações, né, literárias, separaram, que deram prioridade, essa separação por conta desses crimes ocorridos, que era importante fazer uma contextualização, né, desse conteúdo separado, para a gente poder entender, né, após a redição, né, e os ataques dos aliados e o que foi provocado, né, sobre os atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, que é isso que a gente está vendo agora, né, que são os crimes contra a humanidade que foi realmente na Segunda Guerra Mundial, foi por conta desses crimes que praticamente, né, tivemos bastante extermínio de um lado e bastante, né, civis que não tinha mais nada a ver realmente com a questão da proposta da Segunda Guerra Mundial. Pelos próprios relatos a gente pode perceber aí. Saindo com isso, depois saindo dessa atrocidade ocorrida na Segunda Guerra Mundial, surgiu o Tribunal de Nuremberg, a ONU e a Carta de 1948. Né? Esse Tribunal de Nuremberg, né, a guerra deixou na Europa em ruínas cidades como Stalingrado, Kiev, na União Soviética, em Berlim, na Alemanha, e Varsóvia, na Polônia. Foram destruídas pelos bombardeios. Cerca de 60 milhões de pessoas morreram na guerra e 20 milhões somente na União Soviética. Diante desse quadro desolado, né, a guerra não poderia terminar sem que responsáveis fossem apontados pelos seus atos e punidos. No dia 8 de agosto de 1945, 13 meses após a rendição da Alemanha, os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Grã-Bretanha assinaram o Estatuto de Londres, que deu origem ao Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. O objetivo era de julgar os crimes, né, e os criminosos de guerra, em particular o alto escalão do regime nazista. O julgamento, liderado por representantes de 4 países vencedores no conflito, estendeu-se de 20 de novembro de 1945 a 1º de outubro de 1946. Em
218 dias de audiência foram ouvidas 360 testemunhas aproximadamente. Ao todo, 12 réis foram realmente condenados à pena de morte por enforcamento e 9 condenados à prisão perpétua ou a questão temporária, apenas 3 foram absolvidos por questão temporária. Os crimes praticados pelos aliados não foram levados, apreciados por esse tribunal. Então, percebemos aí que foram julgados só o dos eixos. A questão dos que provocaram o Holocausto, que foram nazistas, e outros crimes também em outras cidades que eles invadiram. A França, tivemos a Polônia, A partir daí, também vimos também que eles invadiram outras, a Holanda também na Segunda Guerra Mundial. Então, todos esses países invadidos pelos países do eixo, quando foram, depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, eles foram julgados pelo Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Saindo daí, temos a Organização das Nações Unidas, ONU. Dia 25 de abril de 1945, poucos dias antes da rendição nazista, representante dos aliados reuniu-se na Conferência de São Francisco, na Califórnia, com o objetivo de fortalecer a Liga das Nações, a aliança formada para promover a paz ao término da Primeira Guerra Mundial. O principal resultado desse encontro foi a elaboração de documento de fundação de uma nova organização internacional, Organização de Nações Unidas, a ONU. Originalmente constituída de 50 nações, a ONU tinha a ambiciosa missão de preservar as gerações vindouras dos flagelos e também das guerras, declarando a Carta de Fundação. Essa Carta de Fundação foi o seguinte: essa iniciativa contribuiu para legitimar mundialmente o favor do julgamento dos crimes nazistas. No dia 24 de outubro de 1945, o documento fundador da ONU foi ratificado pela China, Estados Unidos, França, Reino Unido, União Soviética e outros países, inclusive o Brasil. Seu significado foi o seguinte: assumir o desafio de promover a segurança, respeito aos direitos humanos e a paz no mundo, colaborando para o desenvolvimento econômico e social das nações, valorizando também os laços de solidariedade entre os países e fortalecer o princípio da soberania e autoridade, e essa auto-autoridade dos povos. Os princípios estabelecidos pelas Nações Unidas são leis internacionais válidas para todos os países e membros, mas as questões internas de cada país estão fora da sua jurisdição. Além disso, a atuação da ONU é a manutenção da paz e da segurança mundial, que está limitada pela relação de forças entre as nações. O fato de que o Conselho de Segurança ser único organismo com poder decisório e mostra a influência de um país nessa organização depende da sua força econômica, política e militar. ONU. E por último, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, dia 10 de dezembro de 1948, coroou uma longa história pela conquista dos direitos fundamentais dos indivíduos. O documento serve de base para a luta contra a opressão, discriminação, intolerância por uma vida digna aos seres humanos e todo o mundo. A partir daí, essa Declaração Universal de Direitos Humanos é válida. Ela tem um estatuto que segue rigorosamente para que possa validar esses direitos desses cidadãos. Declaração de Direitos do Homem. Tudo isso foi que ocorreu nesse contexto histórico, um contexto que a gente percebeu que essas atrocidades ocorridas e reveladas ao mundo após a Segunda Guerra Mundial, tanto no país do eixo como as tropas aliadas, provocou várias discussões. Até hoje provoca várias discussões como e por que essa questão esses fatos ocorridos naquele momento. Infelizmente, pouquíssima contextos históricos vai identificar o motivo que levou, principalmente dos aliados,
o motivo que levou os aliados também a provocar esse genocídio da humanidade. Por isso que marcou, né, a Segunda Guerra Mundial, ela marcou como uma guerra que teve o maior teor, né, por conta dessas atrocidades ocorridas, né, na sociedade, na humanidade civil naquele momento. Né? Então, por hoje é só. Boa noite. Fechando com essa palavra bem aí, que é muito importante, né, para solidariedade, a paz, que é respeito.